Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E. Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, cultura, séries e outras coisinhas mais, tá? E hoje, né, quero conversar com vocês mais uma vez sobre cinema aqui, tá? E eu quero falar de um filme que estava sendo muito esperado, né, principalmente, né, pelos fãs de automobilismo como eu, né? Que é o Fórmula 1, o filme, né? O filme é produzido pelo próprio Lewis Hamilton, né? 7 vezes campeão de Fórmula 1, né? Para quem não conhece esse meio, tá? E que é estrelado pelo Brad Pitt e pelo Javier Bardem, gente. O Javier Bardem é uma excelentíssima aquisição a esse filme, né? Brad Pitt é o astro, né? O grande cara ali, coisa e tal, né? E o que eu posso falar desse filme? É um filme muito bom, é um filme divertidíssimo, tá? Você vai ao cinema com as suas expectativas lá em cima, né? Com o sarrafo lá no alto, tá? E o filme não decepciona, é um filme bom, tá? Ele realmente corresponde às tuas expectativas que estão altas, tá? Agora, vamos ser bem sinceros, tá? Não é o melhor filme de automobilismo de todos os tempos, não, tá? Tem coisa muito melhor, tá? Na minha modestíssima opinião de cinéfilo, né? Eu já vi o quê? Eu já vi o filme do Paul Newman, por exemplo, né? Que eu esqueci o título agora, que ele é piloto americano de Fórmula Indy, né? Eu já vi o Grand Prix, né? Que é o James Garner, que o povo mais antigo, que é especialista em Fórmula 1, diz que é o melhor filme, né, de automobilismo de todos os tempos, né? Eu já vi as 24 Horas de Le Mans com Steve McQueen, que é um filme sensacional. Eu gosto muito daquele filme mesmo, tá? E eu gosto muito do Rush, né? O Rush, pra mim, é o meu favorito, é o que tá no topo, assim, né? Com Daniel Bru, né? O Chris Hemsworth, né? Que fala sobre o campeonato de Fórmula 1 de 1976, né? Entre o Lauda e o Hunt, né? Esse, pra mim, é o meu filme favoritíssimo, assim, de todos os tempos, embora ele também tenha alguns problemas, ele é baseado numa história real, e botaram umas mentirinhas lá pro filme ficar mais interessante, mais atrativo, coisa e tal, né? Mas o grande detalhe é que no Rush, né, os próprios carros, né, de Fórmula 1 antigos, né, eles eram também a atração do filme, né? E inclusive os atores, né, tiveram que aprender a dirigir esses carros e a pilotar esses carros, né? Então isso daí foi uma coisa muito bacana nesse sentido. Todos esses filmes, gente, eu vou dizer pra vocês, eu considero melhor do que esse filme de Fórmula 1 que tá aí agora. Mas esse filme também é muito bom, esse filme ele também tá ali, né? Vamos dizer assim, alguns milésimos de segundo atrás desses, né? Pra gente usar a linguagem do automobilismo. Vamos falar do plot, né? Vamos botar os spoilers aqui pra tirar os spoilers do box, né? Como eu sempre faço, tá? E o grande detalhe é o seguinte, você tem um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Sonny Hayes, né? Que era um piloto promissor na década de 90, justamente na época que o Ayrton Senna, o Alan Prost, o Nigel Mansell corriam, né? Aliás, o próprio Michael Schumacher, né? Esses nomes, inclusive, eles são muito citados, né, no filme, né? Você tem uma proximidade muito grande do filme com essa Fórmula 1 da década de 80 e 90 também. E o Sonny Hayes, ele fazia parte de uma equipe junto com um outro piloto chamado Rubem, olha só o nome dele, Rubem Cervantes, né? Um espanhol chamado Rubem Cervantes, que é interpretado pelo Javier Bardem, né? Aí você pega o Rubem lá do Rubens Barrichello, né? Bota um Cervantes lá que é um espanhol e bota o Javier Bardem com a cara do Fernando Alonso, entendeu? Então fica tudo em casa, né? Pro fã de Fórmula 1. E eles pilotavam aquela Lotus amarela, né? Da Camel, né? Que o Piquet pilotou, que o Senna pilotou, né? E o que acontece? O nosso Sonny Hayes, né, que era um jovem americano, cabeludo, lourinho, cabeludo, coisa e tal, altamente promissor, que corria com esse piloto mais experiente nessa equipe, né, que não é citada como Lotus, mas é a Lotus, né, gente? O que acontece? Ele sofre um acidente, né, e ele fica todo arrebentado. Detalhe muito importante, tá, gente? Esse acidente, ele é real e ele é aquele acidente, né, para quem é mais escolado em automobilismo, claro, né? É aquele acidente que o Martin Donnelly sofreu, né?
pela Lotus, né? Eu não me engano se foi em Jerez de la Fronteira, ali na década de 90 ele estava fazendo uns testes, tá? Com a Lotus, entendeu? Ele bateu com o carro se despedaçou todo, ele foi atirado para fora do carro com múltiplas fraturas e caiu inconsciente na pista, inclusive com a perna virada ao contrário, tá? É uma cena horrível, né? E isso acabou com a carreira do Martin Donnelly, com certeza, né? Mas ele sobreviveu ao acidente, né? E aí, essa imagem, ela foi usada, né? Para ser o acidente do Sonny Hayes, né? Então, quer dizer, o cara que gosta de Fórmula 1, o cara que conhece automobilismo, né? Ele vai, né? Pegando, né? Pescando as referências, né? E aí o Sonny Hayes, isso acabou com a carreira dele, ele começou a se envolver com o jogo, ele começou a se envolver com bebida, teve um monte de ex-namorada, teve um monte de ex-mulher, né? Foi taxista em Nova York. Olha isso, gente. Quem é que foi taxista em Nova York antes de ser piloto? Foi um piloto americano chamado Dennis Sullivan, que correu na Fórmula Indy, né? Então isso também foi enxertado ali, né? Então essas referências, elas são muito legais, né? Que são coisas que aconteceram, né? Com pilotos da vida real, entendeu? Algumas coisas que aconteceram com pilotos da vida real que são jogadas no filme e ajudam a construir, né? Esse personagem do Sonny Hayes. E o Sonny Hayes é aquele americanozão, bem cowboy, né? Cheio da marra, cheio da porra toda, né? E aí ele estava muito infeliz com aquela vida dele, coisa e tal. Ele tinha sofrido danos severos na coluna e não podia mais correr, né? E aí o que ele faz? Ele começa a fazer... Como ele estava com a vida dele muito chata, muito para baixo, ele estava no buraco, estava na merda, ele tem uma vanzinha, né? E ele fica andando nos Estados Unidos para lá e para cá, né? Fazendo uma corridinha aqui, uma corridinha ali, mas nunca se comprometendo, né? Até por causa do problema de saúde dele, né? Até que um belo dia, né? O nosso Rubens Cervantes, né? Ele chega, né? O Rubens Cervantes é tipo o manager, né? De uma equipe de Fórmula 1, a Apex GP, né, uma equipe fictícia, né, que o carro é sugestivamente preto e dourado, né, que lembra, né, a nossa querida Lotus do Ayrton Senna lá da década de 80, né, que o Ayrton Senna em 85 e 86 pilotou a Lotus da John Player Special, né, mesma Lotus que o Emerson Fittipaldi foi campeão em 72 com patrocínio da John Player Special, né, e a partir de 87 é que a Lotus ficou toda amarelinha por causa do patrocínio da câmera, né? Mudou de cigarro, né? Que antigamente você podia fazer propaganda de cigarro. Aliás, isso é um inferno hoje, porque quando você quer comprar miniaturas de Fórmula 1, elas não são mais fiéis, porque você não pode mais fazer propaganda de cigarro, então eles tiram a propaganda de cigarro das miniaturas todinhas, né? E aí fica aquele gosto de que você está comprando uma parada incompleta, né? E para você achar uma miniatura de Fórmula 1 com patrocínio de cigarro é um custo, né? Eu ainda bem consegui, pelo menos uma da Lotus do Emerson, eu tenho uma, com a marca da John Player Special lá, bonitinha, etc. Pois bem, então o que acontece? Hoje o pessoal na rua tá fazendo bastante barulho na hora que eu tô fazendo o vídeo, mas me desculpem, tá, gente? É assim mesmo, tá? Eu não posso parar a humanidade para fazer meus vídeos, né? Então o que acontece, gente? O nosso Rubens Cervantes, né? Olha só que coisa elegante, né? Chega, né? E fala assim, olha só, eu tô com a minha equipe no buraco. Ele tinha uma Haas da vida, né? Vamos dizer assim, a Haas, para vocês entenderem um pouquinho, assistam a série do Netflix Drive to Survive, tá? Que fala sobre as temporadas de Fórmula 1. Vejam as primeiras temporadas, tá? E a Haas, nessas primeiras temporadas, é uma equipe que só andava lá atrás, né? Que tinha um chefe de equipe chamado Günther Steiner, né? Ele hoje não é mais chefe de equipe da Haas, tá? E aí o que acontece? A Haas só apanhava, só ficava em último, tudo dava errado, entendeu? Naquela equipe, coisa e tal, né? Assim como tá dando errado nesse vídeo, que esses caras estão tirando o lixo da rua agora, né? Então, o que acontece? Tudo na Haas estava dando errado, né? E a Apex é uma equipe mais ou menos assim, ela tem uma carona de Haas, né? Só que o grande detalhe é o seguinte, se essa equipe não tiver uma vitória até o final do ano, né? Eles estavam no meio da temporada, tá? O contrato vai ser desfeito, os patrocinadores não vão mais apoiar e a equipe vai desaparecer, né? E ela tem um piloto novato, né? Que é o Joshua Pearce, né? E o Joshua Pearce, né? Ele não está conseguindo, né? Ele é jovem, ele tem uma carreira promissora, ele tem potencial, mas ele não está conseguindo segurar o rojão, né? De ter uma equipe ali, de poder fazer com que essa equipe vá para frente. Então, o
Rubens Cervantes, né, que é o antigo companheiro de equipe do Sonny Hayes, né, ele vai lá e chama o Sonny, né, para poder ajudar esse garoto aí e poder ajudar a equipe, né, em que se tinha que se fazer um jogo de equipe, esse negócio todo, coisa e tal, né, e quando o Sonny Hayes chega com aquela marra toda dele de americano, né, a coisa, né, o outro piloto fica pau da vida com aquilo, né, e os dois começam a ter atritos entre eles, e ao invés disso melhorar a equipe, acaba piorando a equipe, né? Até que chega um momento, né, que o nosso Rubem lá chega, né, o nosso Barrichello lá, ele chega e fala, o negócio é o seguinte, se a gente não trabalhar em equipe, vai todo mundo se ferrar junto, entendeu? E aí o Sonny Hayes começa a perceber isso, e o Sonny Hayes começa a criar estratégias completamente loucas, tá? Para quem gosta de ver Fórmula 1, são estratégias completamente loucas, né? Para ajudar o companheiro de equipe dele, né? Quer dizer, ele fica, por exemplo, forçando vários safety cars, ele fica forçando, por exemplo, vários acidentes, né? Para a corrida ser paralisada toda hora, né? Que é uma coisa que acontece muito na Indy, né? Na Indy você tem muitas bandeiras amarelas quando tem acidentes, né? E a corrida paralisa, isso muda o panorama da corrida todo, tá? Isso às vezes pode ser vantagem para uns e desvantagem para outros, né? Até porque você também tem a questão dos pit stops, né? Que você troca os pneus por pneus mais macios, que são mais rápidos e duram menos, e pneus mais duros, né? Que duram mais, né? Mas são mais lentos, né? Então todas essas estratégias combinadas, né? O Sonny Hayes usou elas inteligentemente para ajudar o companheiro de equipe dele. Só que, pô, eram coisas às vezes muito esdrúxulas, né? Coisas que a gente que está acostumado a ver corrida de Fórmula 1, a gente sabe que rapidamente teria uma punição de 10 segundos parado no box, né? Mas é filme, né, gente? Então a gente vai na vibe, né? A gente vai na vibe e vai se divertindo ali, né? Com essas estratégias malucas ali. E a equipe começou, né, a subir de nível e ela começou a incomodar, né? É claro que vai haver outras situações, né? Vai haver... os dois pilotos, né, vão sofrer graves acidentes, vão ficar no hospital, aquele negócio todo, né? Vão acontecer outras coisas também, mas eu não vou me alongar muito nos spoilers desse filme não, porque senão vai ficando um negócio meio complicado. O filme, obviamente, é um filme de herói, um filme de happy end, entendeu? Vocês têm que entender isso, mas é um filme de happy end dentro das condições de uma equipe. O objetivo da equipe não é ser campeão mundial, não é ninguém ser campeão mundial, coisa e tal. O objetivo da equipe é conseguir uma vitória até o final da temporada, né? O objetivo da equipe é esse, tá? E aí você vai ter todos aqueles malabarismos lá do cinema americano. E é o tal negócio, né, gente? Eu vou falar um negócio pra vocês agora como cara que acompanha automobilismo, né? Não sou especialista em automobilismo também, assim como sou especialista. Eu não sou especialista de porra nenhuma, tá? Eu sou só um cara de pau, tá? Que gosta de botar de ligar o celular, botar o celular na minha cara e ficar falando aqui. E aí se vocês concordarem ou discordarem, fiquem à vontade, mas eu não sou especialista de absolutamente nada, tá? Então o que acontece? Mas eu acompanho a Fórmula 1 pelo menos desde 1982, né? Então acho que eu posso falar alguma coisa, né? Quer dizer, eu já estou há mais de 40 anos vendo corrida de Fórmula 1, né? No caso, né? Mas o que eu posso falar para vocês, né? A Fórmula 1, ela é uma categoria, né, muito europeia, né? Ela tem uma cara muito europeia, tá? E aí o que acontece? Há alguns anos atrás, né, um grupo americano chamado Liberty Media, acho que é o nome desse grupo, tá? Ele assumiu o controle da parte, vamos dizer assim, de marketing da Fórmula 1, né? E ele americanizou a parada toda, né? Fórmula 1 ficou com uma cara muito mais americanizada, tanto que hoje em dia, antigamente era um suplício para você ter Grande Prêmio dos Estados Unidos, por exemplo, de Fórmula 1. Hoje você tem 3 grandes prêmios dos Estados Unidos, né, na temporada, né? É interessante você ver isso, né? E o que aconteceu? Como a Fórmula 1, o cara tá dentro do capacete, tá lá com halo, entendeu? Tá com o rosto todo escondido, eles começaram a promover demais a imagem dos pilotos de Fórmula 1. Surgiu a série da Netflix, Drive to Survive, né? Que deu uma turbinada, né, na categoria, realmente aumentou demais a popularidade da categoria, tá? Recomendo que vocês assistam, tá? Que você realmente fica com vontade de ver corrida, né? Quando você vê essa série, né, que fala sobre as temporadas de cada ano, né? E ela é muito... E o que acontece? Ela sofreu um processo de americanização, mas lá dentro, no núcleo, entendeu? Você ainda tem
uma coisa europeia. A maior prova disso é que quando tem o Grande Prêmio de Las Vegas, né, você tem uma mídia do cacete, né, muito forte, né, e os pilotos de Fórmula 1, que são todos, a maioria deles são europeus, né, tem que participar daquilo, eles acham aquilo ridículo. Ficam com uma cara de bunda nesses eventos super, hiper, ultra midiáticos americanos que são muito... E reclamam, o próprio Max Verstappen reclama, né? E é engraçado que a Netflix até aproveita isso, né? Que quando a Netflix está, por exemplo, filmando pro Drive to Survive, né? Uma vez passou o Toto Wolff, né? Que é o chefe de equipe da Mercedes, né? E aí eles foram... E aí o Toto Wolff chegou e falou assim pro pessoal da Netflix: vocês estão fazendo Top Gun, né? Que, tipo assim, né? Zoando, né? Como se você estivesse fazendo um filme americano de ação para fazer a série de Fórmula 1, né? Então tem esses deboches, né? O próprio Toto Wolff já... Quando a Mercedes estava indo mal na temporada, ele estava conversando com a esposa dele, aí a esposa dele estava sentada lá, coisa e tal. Aí ele chegou e falou assim, eles estavam de costas para a câmera, olhando para um lago, né? A câmera filmando eles conversando sobre a situação da equipe, coisa e tal. Aí o Toto Wolff chega e fala assim: agora você faz um carinhozinho no meu braço para você mostrar que é uma mulher que está me apoiando, né? Ela faz lá, e os dois começam a rir, entendeu? Então tem umas paradas assim muito engraçadas, né? Que desse choque cultural entre Europa e Estados Unidos na Fórmula 1, né? Um filme produzido, né, por americanos, já tá certo, o Lewis Hamilton é o produtor, né? Mas um filme produzido por americanos vai ter essa pegada, né? Vai ter essa pegada meio diplomacia de cowboy, né? Como Spock faz em Jornada nas Estrelas, né? Vai ter essa cara meio americana o filme realmente, entendeu? Mas ainda assim é interessante você ver isso, porque, por exemplo, é um filme que fala muito sobre a tecnologia que é utilizada na Fórmula 1, né? A questão do túnel de vento, a questão de você fazer modificações no chassi do carro, você fazer modificações ao longo da temporada para o carro se tornar mais competitivo, a questão dessas modificações estarem dentro do regulamento ou não, e da equipe sofrer punições ou não, né? Ou seja, a coisa sai só daquela rivalidade das pistas, né? E vai mais para a parte técnica também da categoria, que é um negócio muito legal no filme. Quem gosta, né, de ver filme de automobilismo, né? Quem gosta de automobilismo se sente em casa vendo esse filme. Realmente é como se você estivesse vendo coisas na transmissão, é como se você estivesse vendo coisas que a mídia, né, fala, né, da Fórmula 1, do que está acontecendo, né, no caso, né? E obviamente que você tem um staff de atores coadjuvantes sensacional, que são os pilotos, né, de Fórmula 1, né? Então você vê o Max Verstappen da vida, né? Você às vezes aparece um Stefano Domenicali, que é o cara lá, o grande manager da Fórmula 1 hoje, né? Você vê eles fazendo umas participaçõezinhas, né? O que é um negócio muito legal, um negócio muito bacana, né? Até porque o filme ele foi rodado durante corridas, né? Isso é que foi uma coisa muito legal. Por isso, então, se pegou todo o ambiente mesmo da Fórmula 1. O filme ele mostra muito o ambiente da Fórmula 1, né? Eu só lamento, né, que teve várias corridas, né? Foram mostradas várias corridas da temporada, né? Silverstone, né? Abu Dhabi, né? Monza, né, no caso, tá? Eu só fiquei estranhando que não teve corrida em Mônaco, né? Deve ter rolado uma grana aí, problemas comerciais, né? E eu fiquei um pouquinho frustrado também. Eu sabia que isso não ia acontecer, né? Mas eu também fiquei um pouquinho frustrado de não ter aparecido uma prova em Interlagos, né? Mas tudo bem, gente, tudo bem. Apesar de tudo isso, tá? O filme ainda é bom pra caramba, tá? Agora, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu prefiro os outros filmes de automobilismo mais das antigas, né? Que era outro automobilismo, inclusive, né? Esse filme que está sendo feito agora, ele está mostrando esse automobilismo mais contemporâneo, onde tem muitos elementos de tecnologia aparecendo também. Mas o próprio personagem do Sonny Hayes, que é o protagonista, né, ele é um pouquinho desse dedinho dessa Fórmula 1 mais antiga também, de pelo menos 30 anos atrás, né, 30, 35 anos atrás, né. Agora, por exemplo, se você pegar uma 24 Horas de Le Mans, a coisa mais antiga ainda, década de 60, se você pegar o Grand Prix, né, com James Garner, né, no caso, né, e o Yves Montand, olha só que luxo, cara, que tem participações especiais do Romain Alfanje, do Gran Hill, né? Porra, aí é demais, né? Aí é demais, né?
Aí é bom pra cacete, né? Mas, e o próprio filme do Rush também, que mesmo que não tenha piloto de Fórmula 1, ele também meio que pega, né, a atmosfera. Não tem uns pilotos, mas tem uns carros de Fórmula 1 da década de 70. Maluco, cara. Que tesão, cara. Que tesão, tá? Então, é isso, gente. Vão ver o filme de Fórmula 1, sim, tá? É um filme legal pra caramba, tá? Já falei pra cacete, 20 minutos de vídeo já, tá? Aqui tá juntando dois assuntos que eu adoro, que é automobilismo e cinema, entendeu? Tá juntando a fome com a vontade de comer. O vídeo fica grande mesmo. Me diverti horrores, tá? Espero que vocês se divirtam também. E vale muito a pena vocês darem uma olhada em Fórmula 1, o filme. Mais uma estratégia de marketing para popularizar a categoria, que eu acho que vai dar, inclusive, muito certo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility. And if you don't love me now, we'll never. My Rook is a phenomenal talent, but he's young. Never break the chain. You plus him, boom! I got a team. I can still. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. There's this new guy. He's old. He's such a prick. He's quick though. If you had any constructive criticism for each other, what would it be? Don't be such an ass. dickhead. That was constructive. Wow. Did you win something? There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? They're saying Sonny Hayes isn't a has-been. He's a never was. If the last thing I do is drive that car, I will take that life, man. 1,000 times. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world.